Abra sua Bíblia. 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 6. Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Que já achou, diga amém. Que diz assim: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio de nosso Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Você pode repetir no versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Na lei, Israel era santificada pelo sangue do cordeiro. O sacerdote, ele pegava o cordeiro limpo, sem mancha, matava ele, pegava o sangue, jogava sobre o altar que representava Israel, e depois queimava os corpos dos animais fora da cidade de Jerusalém. E esse processo todo a gente chama de expiação pelo pecado. E esse ritual servia como santificação para a congregação israelita. E por isso que Jesus teve que vir, pois o sacrifício dos animais não era o suficiente para purificar Israel e nem o resto do mundo, mas o sangue de Jesus era capaz de suprir a expiação e nos santificar de uma vez por todas do pecado. Por isso nós somos separados, somos purificados, refeitos pelo sangue de Jesus. Através dele nós somos banhados, verdadeiramente santos e ungidos por meio de Cristo Jesus. E através de Jesus nós temos 3 formas de santificação. Pode repetir comigo? A primeira santificação, santificação messiânica, santificação pessoal e santificação coletiva. Na santificação messiânica ocorre quando você vem para o culto pela primeira vez, quando você começa a ouvir a palavra. Só que isso ainda não gera renovo na sua vida. Então quando você começa a frequentar pela primeira vez a igreja, quando você começa a escutar a palavra, Jesus começa a usar o louvor para abrir teu coração, Jesus começa a usar o ministrante da palavra para que possa gerar fé em você, a fé salvífica. Depois de tudo isso, quando você começa a ouvir a palavra, quando você começa a adorar a Deus, e quando você resolve aceitar Jesus, automaticamente o sangue de Jesus te purifica, o sangue de Jesus te separa, e você começa então na santificação messiânica. Você pode dar um amém? Então a santificação messiânica é quando eu venho para o culto pela primeira vez, quando eu escuto a palavra pela primeira vez, quando eu começo a me relacionar no louvor com Deus pela primeira vez, e quando o Espírito Santo me convence do pecado, e quando eu aceito Jesus, ele me purifica, ele me renova pela santificação messiânica, que é a santificação que é dada a nós através do seu sangue. Depois da santificação messiânica, o crente ele entra no processo de santificação pessoal e na santificação coletiva. Depois da santificação messiânica, você começa a santificação pessoal e coletiva.
E na santificação pessoal é aquela que você se santifica em casa. E a coletiva, você se santifica na igreja. Recapitulando, a santificação messiânica é quando você aceita Jesus pela primeira vez. Em outras palavras, o primeiro amor. Então na santificação pessoal é depois que você aceita Jesus. Então você começa a ter aptidão de orar. Você começa a ter aptidão de colocar louvor em casa, de escutar a mensagem. Então essa é a santificação pessoal. Então a santificação pessoal é o ato de você se separar da influência do mundo. Nessa santificação, Jesus começa a te incomodar. Começa a incomodar nas vestes, nas pessoas que estão ao teu redor e até no que você está pensando. Jesus, através do Espírito Santo, começa a te incomodar. A santificação pessoal, você pode repetir? A santificação pessoal é o primeiro amor do crente na fé. É quando o crente ele é extremamente avivado. Está em casa varrendo, mas está estudando louvor. Está em casa lavando as louças, mas está estudando uma pregação. Aí você está lá fazendo nada. Aí do nada o Espírito Santo te incomoda para você orar. Está lá lavando, limpando uma casa, ou está no trabalho. Aí o Espírito Santo te incomoda. Isso já começa a santificação pessoal. O Espírito Santo te incomoda para você orar. O Espírito Santo incomoda para você meditar na palavra de Deus. Na santificação pessoal, em outras palavras, é quando Deus começa a fazer um renovo na sua vida. É quando Deus começa a te mostrar que você precisa mudar, que você precisa se santificar e que você precisa do renovo dele, da parte dele, e fazer por ele. Isso é a santificação pessoal. Já na santificação coletiva, é a santificação na igreja. É quando você se entrega no louvor. Você se envolve com louvor. Crente que se santifica coletivamente, ele chora na presença de Deus, ele levanta a mão para cima, ele grita, dá glória, dá aleluia, derrama-se aos pés do Senhor e pratica o que aprendeu na ministração da palavra. E a vida do crente que se aperfeiçoa na santificação pessoal e na santificação coletiva tem uma grande chance de ser um grande obreiro, um excelente pregador, um pastor ótimo. Ele também tem a vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida separada do mundo e de toda a sua influência. Olhe para o seu irmão e diga assim: para você ser um crente vitorioso, você tem que praticar a santificação pessoal e coletiva. Não é só se encher na igreja, é também se encher em casa. Não é só se encher em casa, mas também é se encher na igreja. Na pessoal, você tem um relacionamento profundo com Deus em casa. Mas na igreja, na santificação coletiva, você tem um relacionamento profundo com Deus na igreja. Só que tem alguns crentes que ele só prioriza a santificação coletiva. Ele só quer dar glória na igreja, só quer orar na igreja, só quer ouvir a palavra na igreja. E a pessoal não ora em casa, não busca Deus em casa, não se alimenta em casa. Está errado, porque tanto a coletiva como a pessoal tem que andar em comunhão. A santificação pessoal e a santificação coletiva tem que andar lado a lado. Como é que você vai se encher na igreja se você não se enche em casa? E como é que você vai se encher em casa se você não se enche na igreja? E fora esses três tipos de santificação, santificação messiânica, santificação pessoal e santificação coletiva. Além desses três tipos de santificação,
A santificação total, ela tem 4 níveis. O primeiro nível é o nível de santificação da mente. O segundo nível é o nível de santificação do corpo. O terceiro nível é o nível da armadura de Deus. E o quarto e última santificação é a glorificação. Recapitulando, a santificação, ela tem 3 tipos: messiânica, pessoal, coletiva. E além desses 3 tipos de santificação, a santificação tem 4 níveis. Primeiro nível é a santificação da mente. Segundo nível, santificação do corpo. Terceiro nível, santificação por meio das armaduras de Deus. Quarto e último nível é a glorificação. Na santificação da mente está relacionado ao arrependimento. A palavra arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança de pensamento, mudança de atitude. Nesse contexto nós já tiramos uma ideia, que santificação na mente é quando a minha mente é santa, ela é mudada, ela é transformada. Aí tem um versículo que diz assim: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então ter mente santificada é ter uma mente renovada através da palavra de Deus. Ter uma mente transformada por Jesus, ter uma mente santificada é uma mente que está de acordo com a palavra. Então na santificação da mente, o nível de santificação da mente é quando você muda as tuas atitudes, muda o teu caráter, muda os teus pensamentos. Quando você estava no mundo, você tinha um pensamento equivocado, mas quando você aceita Jesus e Ele te transforma, aí você vai gerar arrependimento, e o arrependimento vai gerar em você santificação da mente, e a santificação da mente é um pensamento transformado pela palavra de Deus. É um pensamento que não é igual ao do ímpio. Você não vai pensar igual ao ímpio, mas você vai pensar igual a Deus. Em outras palavras, a santificação da mente é ter a mente segundo a mente de Deus, é pensar segundo como Deus pensa, é aceitar os planos de Deus, é aceitar os projetos que Deus tem para a sua vida, porque a sua mente é transformada. E quando a minha mente é transformada, eu me pareço com Jesus, porque eu tenho a mente dele. Isso é santificação da mente. Diga para o seu irmão do seu lado: santificação da mente é ter uma mente segundo a de Cristo. Segundo nível de santificação é no corpo. Só pode acontecer santificação no corpo depois que a mente é transformada. Enquanto a sua mente não for transformada, você nunca terá um corpo santificado. Um corpo santificado é mudança nas roupas. Lembra que no mundo você vestiu umas roupas inadequadas? Aí quando você entra, aí relembrando mais uma vez, quando Jesus te santifica pela santificação messiânica, depois a pessoal, depois a coletiva, depois a mente, aí ele vem na transformação, na santificação do corpo, que está relacionada à mudança de roupa. Quem é transformado o corpo é transformado espiritualmente, né, claro, não comete pecado contra o corpo. Quem tem um corpo transformado, ele não comete pecado contra o corpo. Em outras palavras, santificação do corpo está relacionada a você não cometer pecado contra o corpo. E os pecados contra o corpo são embriaguez, imoralidade sexual, mutilação e outros por assim. Depois da santificação do corpo, você já está apto para se santificar segundo as armaduras de Deus. E as armaduras de Deus é o segundo nível mais alto da santificação. Você pode repetir? As armaduras de Deus é o segundo nível mais alto da santificação. Se nós formos olhar o texto de Efésios 6, perceberemos o nível de crente que Deus quer que a gente seja. E podemos perceber que santificação é se revestir das armaduras de Deus. No versículo 6 do capítulo 6 de Efésios,
vai dizer assim: cingidos com a verdade, ou seja, cobertos com a verdade. Conhecereis, aí tem um versículo que até fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O crente que é coberto da verdade está sempre se libertando dos seus pecados e dos seus erros, está sempre crescendo no reino de Deus. Depois Paulo continua falando da couraça da justiça, que é o colete da justiça. O crente que se santifica na justiça de Deus, ele não compactua com ideias comunistas, ele odeia a maldade dos homens, não se alegra com a dor do irmão. Seus princípios, seus preceitos, o seu caráter é baseado no que Deus diz. E quando a gente prosseguimos, ainda no segundo nível de santificação, através da armadura de Deus, Paulo vai dizer no versículo 15: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, o evangelho da paz é o Espírito Santo. Então, se separar do mundo é dar ouvido ao que o Espírito Santo diz e deixar ele te conduzir. Santificar através das armaduras de Deus é você se separar do mundo, parar de dar ouvido ao que o mundo diz, o que o mundo está influenciando, e começar a ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 16, Paulo vai dizer: o escudo da fé. O crente, ele se neutraliza das dúvidas que Satanás tenta implantar em nós acerca da palavra, mas através do escudo da fé nós conseguimos neutralizar toda a dúvida que Satanás tentar colocar no nosso coração acerca do reino de Deus e acerca da palavra. E depois Paulo prossegue dizendo: capacete da salvação. Ou seja, é quando eu estou convicto que sou salvo pelo sangue de Jesus, mediante a graça dele. E isso faz com que eu tenha essa convicção de que sou salvo pelo sangue de Jesus, mediante a graça. Isso aumenta a minha fé. Isso me deixa inabalável, porque sei que sou forte por Jesus, e eu sei que Satanás não me derruba, porque eu estou protegido com o escudo, com o capacete, com a palavra do Espírito, e coberto com a verdade. E por penúltimo, Paulo vai dizer: palavra do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. É impossível se santificar se você não tiver a espada, se você não tiver a palavra de Deus guardada no seu coração. Repito, palavra do Espírito, armadura de Deus. É impossível você se santificar se você não der ouvidos à palavra de Deus e se você não pegar a palavra dele e guardar no seu coração. É impossível ter santidade se você não pegar a palavra de Deus e guardar dentro do seu interior. Não pode ficar só nisso aqui, tem que estar aqui. E por último, no versículo 18, Paulo vai dizer: orando em todo tempo. Santificação é ter uma vida de oração. É impossível, irmão, você se santificar se você não tem a comunhão de conversar com Deus, se você não tem a comunhão de perguntar a Deus onde você está errando, aonde você precisa crescer. É impossível se santificar se você não tem uma vida de oração diária, você não tem um relacionamento com Deus em casa. E o quarto e último, o maior nível da santificação é a glorificação. A glorificação vai ser quando Jesus voltar e o Espírito Santo ressuscitar os que estão mortos, transformar, glorificar os corpos deles e também glorificar os que estão vivos. Então esse é o maior nível da santificação, porque você será separado do mundo literalmente. Será separado da morte, separado do pecado, separado da iniquidade. Esse mundo que hoje é do maligno, você não fará parte dele. Você estará lá no céu, cantando para Deus, adorando a Ele. Mas para subir tem que ter santificação. Para subir você tem que ter uma vida de oração. Para subir tem que ter uma vida meditando na palavra. Para você crescer na vida do Espírito, você tem que se santificar. Tem até a música que diz: sem santificação não entra em Sião. Sem santificação não vê a face de Jesus. Sem santificação não tem uma vida vitoriosa.
Sem santificação, você não consegue agradar a Deus. Ou você já viu o ímpio agradar a Deus? Mas quando chegar naquele dia, muitos vão perguntar: mas Senhor, eu não fiz isso no teu nome, sei o que, blá blá blá. Jesus vai olhar para ele e vai falar: você não se santificou. Porque é um problema. A santificação é um problema na igreja atual. Porque os crentes perderam o hábito da santificação em casa. Perderam o hábito de santificar na igreja. Vem para o culto, senta, mas o louvor parece que não existe. Não, é a culpa do ministrante, não é, a culpa é sua. Porque você não se santifica. Você não busca em casa. Aí quando chega na igreja quer sentir algo que em casa você não procura. Eu sempre gosto de dizer: em casa nós se enche, na igreja a gente transborda. Em casa a gente se enche da palavra de Deus, se enche da oração, se enche do louvor. E quando chega na igreja, o crente tem que transbordar no Espírito, transbordar na oração, transbordar na palavra. E esse é o grande problema dos crentes atual, que não procuram crescer na santificação. Aí quer entrar em Sião? Não entra não, viu? Afinal, então, como eu devo crescer na santificação? Já falei, santificação messiânica. A santificação messiânica, ela é graça, tá? É Jesus, só depende de Jesus. A pessoal e a coletiva depende de você. E os 4 níveis. Primeiro nível, a mente, é com você. Segundo nível, santificação do corpo, é com você. Terceiro nível, a armadura de Deus, é com você. Quarto nível, a glorificação, vai ser quando você for levado, aí é com Deus. Então, como crescer na santificação? Como eu posso me santificar cada vez mais e mais? É simples, fazendo devocionais. E dentro dos devocionais, orar, meditar na palavra. Repito, para você ter uma vida de santificação, para crescer na santificação, você tem que fazer devocionais. Você tem que orar, meditar na palavra. Tem que sempre estar procurando dar um bom testemunho, aceitando conselhos de quem tem um bom testemunho na obra, no reino de Deus. Tirar suas dúvidas com o pastor, se entregando no louvor, tanto em casa como na igreja, prestando atenção na palavra. Lembre-se, santifica-os na tua palavra. Então você é santificado mediante a palavra. E um dos maiores, se não for a maior dica de crescer na santificação, é fugir do pecado, para que não entrais em tentação. Então é isso que significa santificação. Significa alimentar o Espírito, se separar do mundo e de sua influência. Santificação também significa se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Ele diário. Consagração é santificação. O que nós estamos fazendo aqui é uma santificação coletiva. E a grave consequência de quem não se santifica, ou seja, todo crente que não se santifica, ele é morto no culto. Não experimenta o poder de Deus, não cresce, ele não se desenvolve espiritualmente, não tem vitória, a vida é sempre de derrota, fica sempre se vitimizando. Quem não se santifica não sabe o que é de fato viver para Deus, não sabe o que é se entregar ao Senhor, não enxerga o sobrenatural de Deus. Essas são as consequências de quem não tem uma santificação, quem não pratica a santificação. Você pode ficar de pé? Coloca para mim Tiago 4, versículo 4. Tiago 4, versículo 4. Olha esse texto, ele é muito forte. Diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Tiago pergunta à igreja: quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus.
Em outras palavras, se você não praticar a santificação, se você não se santificar, Satanás vai entrar na sua vida, você vai começar a bobear na fé, você vai querer parar de vir aos cultos, você vai chegar atrasado nos cultos, você vai parar de ter aquela vida de oração, até chegar um ponto que você se torna adúltero. O que é adúltero? Traidor, aquele que troca algo. Ou seja, adúltero aqui, quando você troca Deus pelo mundo, quando você troca o reino de Deus, as coisas de Deus, pelo que o mundo oferece. E Tiago vai falar: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inamizade com Deus? Ou seja, se você não se santificar, você corre o risco de ser inimigo de Deus. Se você não se santificar, você vai ter inimizade com Deus. Porque o contrário da santificação é impureza. E o contrário da impureza é a santificação. Você escolhe, ou você procura a se santificar, ou você procura se limpar, ou você procura se sujar cada vez mais e mais. Amém? Pode fechar seus olhos? Vamos para um momento de oração. Quero que você feche seus olhos. Antes da gente começar a orar, as pessoas que trabalham e não vão poder tomar a Santa Ceia à noite, já podem encaminhar lá para o cantinho que a gente vai servir a ceia de quem não vai poder estar aqui à noite, do pessoal que trabalha no domingo e do Ministério de Louvor. Quem canta e quem toca já vai para lá que a gente vai servir a ceia. Os demais, eu vou pedir a vocês que se concentrem para a gente começar a orar e apresentar nosso culto de Santa Ceia e a nossa família. Você pode fechar seus olhos. Quero chamar Jairo. Cadê Jairo? Jairo. Diaconisa Lia. Irmão do seu lado, irmão, fique com sono não. Alguém tá com sono? Tô morrendo de sono aqui, cheguei em casa, vai dormir. Vocês vão passar. Feche seus olhos. Eu quero pedir que você coloque na sua mente o que você precisa mudar. Coloque na Jari e Tia Lia vão passar aí por vocês, fazendo uma mini oração, pedindo pelo renovo, transformação, por santificação. E eu quero pedir que você coloque a vida da sua família na sua mente, que você coloque a sua vida também e a vida dos seus irmãos. E eu quero pedir que você ore junto comigo por santificação, por renovo espiritual e por avivamento da parte do Espírito. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, e o que foi ministrado, meu Pai, foi ministrado sobre santificação, que nós precisamos se santificar com a Tua palavra, que nós precisamos nos santificar com o Teu louvor. Então eu já quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha de contra cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor venha trazendo renovo, que o Senhor venha trazendo santificação, meu Senhor. Tu sabe, meu Pai, nossas falhas, nossos erros, no que nós precisamos mudar. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor envie o Teu Espírito para que nos convença, para que nos encha da Tua palavra, para que a gente possa, meu Deus, se santificar na Tua obra, para que nós possamos se santificar na Tua presença. Oh meu Deus,
Nós estamos aqui, meu Pai, nesse culto da manhã, porque nós queremos nos render aos Teus pés. Nós queremos nos render, meu Pai, na Tua presença. Nós queremos nos santificar na Tua palavra, meu Deus. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Nós queremos estar sempre tendo um bom relacionamento, um relacionamento profundo contigo, meu Deus. Então eu te peço, meu Pai, nos ajuda a santificar. Nos ajuda, meu Deus, a nós nos santificar pessoalmente, nos santificar em casa. Nos ajuda a nós santificar coletivamente, nos santificar na igreja, meu Deus. O que nós queremos é cada vez mais e mais se aproximar de Ti. Nós queremos cada vez mais e mais Te amar. Nós queremos cada vez mais e mais viver o Teu sobrenatural. Mas isso é impossível se nós não se santificar. Isso é impossível se a gente não se consagrar. Então eu quero te pedir, Senhor Jesus, nos santifica conforme a Tua palavra, nos santifica conforme o Teu amor, nos dá vida, nos renova cada dia mais e mais, Senhor da glória. Nós queremos ser obreiros excelentes na Tua palavra, na Tua presença. Nós queremos ser obreiros santos, nós queremos ser obreiros separados, nós queremos ser crente renovado, nós queremos ser crente separado do mundo e separado da influência do pecado. Nós queremos ter uma nova vida, nós queremos ser renovado pelo que Tu tem por nós, meu Deus. Nós queremos ter a Tua mente. Nós queremos agir assim como Tu age, pensar como Tu pensa, amar como Tu ama. Nós queremos, Senhor Jesus, ser os Teus imitadores, ser o mais parecido contigo possível. E Pai, hoje é culto de Santa Ceia. Hoje nós iremos celebrar o Teu sacrifício vicário por nós. O sacrifício que nos trouxe renovo, que nos trouxe vida eterna. O sacrifício que nos deu a santificação. Pai, eu quero te pedir hoje, Deus, nos consagra, nos separa para Ti. Nós não somos do mundo, nós somos de Teu, meu Pai, porque nós somos comprados pelo Teu sangue. Nós estamos aqui hoje na igreja por Tua graça, porque um dia o Senhor nos amou tanto que entregou o Teu Filho por nós. Nós estamos aqui, meu Pai, não porque a gente merece, mas porque o Teu amor foi incondicional, e a Tua misericórdia foi enorme, e a Tua graça superabundou em nossas vidas. Então eu já quero te pedir, Senhor da glória, nos ajuda, meu Deus, a viver o Teu evangelho. Nos ajuda, meu Pai, a dar um bom testemunho. Nos ajuda a ser filhos separados, filhos santos, filhos que obedecem o que Tu tem ordenado, meu Pai. Nos fortalece na Tua palavra, na Tua presença. Senhor, hoje é culto de Santa Ceia, e hoje a gente não quer cear de qualquer jeito. Hoje a gente quer cear avivado, alegre, santificado, porque para isso que o Senhor nos chamou, para ser santo, porque Tu és santo. Senhor, obrigado por esse culto de consagração. Obrigado por tudo ter dado certo. Obrigado pela saudação, pelo louvor e pela palavra, meu Pai. Obrigado pelas nossas vidas. Nós estamos aqui para também, não só se santificar, mas também para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que Tu tem dado ao Teu povo. Obrigado, meu Pai, por ter nos sustentado nos dias difíceis, nos dias da angústia. Tu sempre esteve com a gente em todos os momentos, seja bom ou seja ruim, Tu sempre está com a gente. Então eu quero te agradecer, meu Pai, por tudo o que o Senhor tem feito pelo esse ministério, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos santifica conforme a Tua palavra, nos separa conforme o Teu entendimento, nos muda, nos refaz conforme os Teus planos e os Teus projetos, e que a partir de hoje nós venhamos viver o que Tu tem para nós. Nós queremos viver o Teu melhor, nós queremos viver, meu Pai, a Tua palavra. Nós queremos ser santo, santo, santo e santo, meu Deus. Não queremos dar mau testemunho, porque quando as pessoas nos olhar, a gente quer que elas vejam na gente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando olhar para a gente, vai falar: eis aí um servo do Senhor, eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus, eis aí um profeta, eis aí um crente verdadeiro. Porque é isso que nós queremos. Nós não queremos mais ser, meu Deus, não queremos mais ser ímpios, mas queremos ser obreiros aprovados, crente que passa pela porta estreita, crente que é ensinado conforme os Teus preceitos. E assim, meu Pai, nós oramos e nós Te agradecemos por tudo. Amém. Adore o Senhor. Salva de palma. Ó profundidade
das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inevitáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Cante para Jesus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu e o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sim, quem sou eu e o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você.